Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e a minha história é Caronte, sua barca e sua missão, tá? Mas também vou falar no final da aula as famosas pulsões de Freud, né? Thanatos e Eros, cujos nomes ele se inspirou na mitologia grega. Isso no final da aula eu vou contar, tá? Bom, primeiro eu vou falar de Caronte, né? Quem era Caronte? Era aquele que transportava os mortos na sua barca através do rio Aqueronte. Tem fontes que dizem que é rio Estige, mas sendo Aqueronte ou Estige, era o rio que separava a região dos vivos da região dos mortos. Porém, ele só deixava entrar na sua barca as almas que tinham tido seus corpos devidamente sepultados e também tinham que ter tido as devidas cerimônias fúnebres. E ainda, segundo a mitologia, Caronte, pela viagem, os parentes do morto tinham que pagar pelo trajeto até o mundo dos mortos. Por isso, era costume antigo dos gregos colocar uma moeda ou um óbolo sob a língua, ou duas moedas ou dois óbolos, uma em cima de cada olho. O que é óbolo? Origem etimológica, eu vou falar. Literalmente, óbolo significa haste de ferro. Por quê? Porque correspondia a meia grama, que era a quantidade de metal precioso empregado para fazer uma moeda. Então, o óbolo era haste de ferro. Era um metal precioso de meia grama que servia para fazer moeda. Mas depois óbolo passou a ser uma moeda de menor valor. Então óbolo passou a ser moeda. No início de alto valor, depois de menor valor, tá? Bom, voltando aos parentes do morto que tinham que pagar esse óbolo para levar os mortos. Por que eles pagavam? A maioria pagava com muito boa vontade, tá? Porque temiam que se não pagasse, essas almas poderiam regressar e perturbar os vivos. Então, eles pagavam, além de fazer as cerimônias fúnebres, tá? E além de sepultá-los devidamente, tá? Mas como aparece Caronte, né? Nas representações, como é que ele aparece? Como é que é a gravura de Caronte? Os pintores deixaram, os escultores deixaram. Caronte aparece como um idoso, senhor idoso, olhos vivos, rosto severo e sombrio, com barba branca, espessa e longa, e suas vestes eram de cor sombria, manchadas pelo limo dos rios infernais. A representação de Caronte mais comum que os pintores deixaram é esse homem idoso de pé em sua barca, segurando o remo com as duas mãos. Caronte, enfim, recebia em sua barca pessoas de toda a espécie. Podiam ser heróis, velhos, jovens, bons e maus. A missão dele era levar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. As histórias da mitologia contam que Caronte, quando chegava perto da margem do rio, para levar essas almas, todas se aglomeravam em volta da barca, querendo partir ansiosos para seu destino, tá? Mas Caronte somente deixava subir, né? Somente deixavam subir na sua barca aqueles que tinham cumprido as obrigações citadas atrás, tá? Tinham que ter tido cerimônias fúnebres, ter sido devidamente sepultados e pagar o óbolo, tá? Então, era comum ele empurrar com seus remos para trás aqueles que não tinham ainda o direito de partir. Dizem que muitos ficavam lá 100 anos, tá? Vagando. Bom, mas quem era Caronte? Por que ele recebeu essa missão? Ele era filho dos deuses primordiais. Lembram dos deuses primordiais? Urano, Gaia, cuja existência desses deuses a existência era bem anterior à era dos deuses olímpicos, tá? E por que Caronte recebeu essa missão?
Caronte recebeu essa tarefa, ou castigo, após ter tentado roubar a caixa de Pandora, a mando de Hades, o deus dos mortos. Mas, surpreendido por Zeus, ele recebeu esse destino eterno. Relembrando, a caixa de Pandora foi o presente que Zeus dera a Epimeteu e Pandora no dia do seu casamento, né? Para castigar a humanidade, porque essa caixa não podia ser aberta, mas acabaram abrindo e dentro dela saiu todas as calamidades e doenças e tristezas para a humanidade, tá? Ela foi aberta a pedido de Pandora, né? E aí saíram todos esses castigos para a humanidade. Olha a semelhança com Adão e Eva. Não pode comer dessa árvore, dessa maçã. Comeram e aí saíram do paraíso, foram expulsos e conheceram todas as misérias e infortúnios. Tá? Muita semelhança, né? Tanto da Bíblia quanto da mitologia grega. Agora eu vou falar como um mortal poderia entrar na barca de Caronte, porque ficou registrado que alguns mortais entraram no mundo dos mortos através da barca de Caronte. Vocês lembram? Teve vários Enéas que queria falar com o pai, né? Eu vou falar sobre Orfeu, né? Que queria resgatar sua Eurídice. Bom, agora, como é que eles podiam entrar se eles não eram mortos? Para entrarem, tinham que levar como salvo-conduto um ramo de ouro de uma árvore consagrada a Perséfone. Perséfone era a esposa de Hades, o deus dos mortos. Bom, como eu já falei, houve vários mortais que conseguiram entrar. Entre os mortais que entraram na barca de Caronte, vocês lembram muito bem de Enéas, acabei de falar dele, para se aconselhar com seu pai Anquises. Ele estava perdido, ele saiu da guerra de Troia em chamas e tinha que fundar uma nova Troia, mas ele estava perdido, desiludido. Então ele pediu, né, para entrar e falar com seu pai. Então ele conseguiu esse ramo de ouro. E Orfeu não foi com ramo de ouro, não. Ele achou que a sua esposa morreu muito cedo, Eurídice. E aí ele começou a cantar e a tocar lindamente. O Caronte fingiu que deixou entrar, fingiu que ele tinha um salvo-conduto e deixou entrar no mundo dos mortos, tá? Para salvar sua amada Eurídice. Mas a história vocês já conhecem, não vou repetir. Conta-se que Hércules também entrou na barca de Caronte, mas sem esse salvo-conduto. E Hades soube. Por isso, Caronte foi punido 1 ano no Tártaro, no mundo dos mortos. Ficou 1 ano lá preso, tá? Bom, agora eu vou falar de Freud, como eu falei que eu ia falar. Freud, o pai da psicanálise, o famoso neurologista, psicanalista judeu austríaco. Como eu falei, foi o criador da psicanálise. Ele era muito estudioso da mitologia, então tem muitas doenças, não só ele, mas psicólogos, psicanalistas, que foram buscar inspiração, né, na mitologia grega, tá? Ele deixou, o Freud, uma teoria ou realidade psíquica que deu o nome de pulsão. É uma teoria ou realidade psíquica. Segundo Freud, o homem pode ter 2 impulsos energéticos e opostos. Na teoria de Freud, pulsão seria, as pulsões seriam esses estímulos, seriam estímulos que se originam no organismo e chegam à mente, de modo a moldar as ações. Para Freud, existia um duelo entre essas 2 pulsões, a pulsão da vida e a pulsão da morte. Desejo de viver e desejo de morrer. Vou falar primeiro a pulsão da vida, que ele deu o nome de Eros. Eros, vocês sabem que era o deus do amor, né? O Cupido para os romanos. Essa pulsão, que é a pulsão da vida, que ele deu o nome de Eros,
é a tendência para buscar a sobrevivência. Relaciona-se, segundo Freud, com o desejo sexual, o amor, a criatividade, o desenvolvimento individual e coletivo. É quando você está feliz, quer viver, quer produzir, tá? Relaciona-se, enfim, na busca do prazer e alegria. Por isso ele deu o nome dessa pulsão de Eros. Mas tem outra pulsão oposta. Seria a pulsão da morte, conhecida como Thanatos. Ó, o nome da mitologia grega. Quem era Thanatos? A personificação da morte na mitologia grega. Essa pulsão, quando o homem sente, né, vai do organismo e vai para a mente, leva o organismo a buscar a destruição, o desaparecimento, a aniquilação. Segundo Freud, essa pulsão faz nascer muitas vezes comportamentos agressivos, sádicos e até masoquistas, até levar à autodestruição. Essas duas pulsões, segundo Freud, não são excludentes, podem viver numa tensão, numa dinâmica de equilíbrio. Muito interessante essas duas pulsões deixadas, que foram depois muito estudadas e são analisadas em muitos seres, né? Um deseja viver, outro deseja morrer, que às vezes, como ele falou, essas pulsões podem viver em equilíbrio, podem viver numa tensão, né? Numa hora uma, na hora outra, mas tem pessoas que têm mais tendência para a pulsão da vida e outros têm mais tendência para a pulsão da morte, que é Thanatos, e da vida é Eros. E vou ficar por aqui. Beijos!